Posso começar? Já mandou os aviãozinhos aí? Chamou muitas pessoas aí para serem abençoadas. Eu estou animado porque aquilo que Deus vai tratar conosco é muito importante. Então vou parar aqui agora de ler os comentários. Você pode ir deixando seu recado aí. Se for o caso eu vou falando. Mas eu quero me concentrar. Meu irmão Éder entrou ali, Edinho, um abraço, mano. Eu quero me concentrar na mensagem aqui. Então, até para eu fazer os cortes depois, colocar no YouTube, vamos, a partir desse momento, entrar propriamente dito naquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite, que é entendendo a retidão. Quando se fala de vida cristã, automaticamente já se entende a necessidade, né, de uma vida prática que seja exemplo, que seja testemunho, que possa inspirar outros, né? Enfim, que possa convencer outros. E o procedimento, o pragmatismo da vida cristã é muito mal entendido no nosso meio. E eu gosto de usar essa linguagem, né, ilustrativa, que é o carro na frente dos bois, né? Tem até um vídeo no meu canal lá, no canal Acessão da Graça, que tem esse tema, o carro na frente dos bois. A igreja vive essa confusão muitas vezes, na necessidade, no desejo de agradar a Deus, fica no afã de fazer coisas, de produzir, de proceder, a fim de produzir agrado a Deus, quando a Bíblia diz lá em Romanos 11:6 que o que agrada a Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente está fazendo um monte de coisa, mas aquilo não é pelo elo, pelo vínculo da fé, então isso não vai estar agradando a Deus. Eu quero dar ênfase a essa questão que às vezes não, acho que sempre, né, nós cristãos ficamos no afã de fazer coisas, de agir, de apresentar práticas como sendo o pré-requisito para a nossa aceitação, como sendo pré-requisito para a salvação, né? Isso é um mau entendimento que existe no meio da igreja. Deixa eu tentar simplificar para nós começarmos a pontuar as coisas. É claro, como eu falei, eu e você como pessoas cristãs, e cristão quer dizer pequeno Cristo, a gente tem que viver de tal forma que a gente resplandeça Cristo, que Cristo possa ser visto em nós. Assim como Cristo foi a expressão de Deus, a expressão exata de Deus, que nós possamos ser, pelo menos na medida que nos cabe, a expressão de Jesus. Entrou minha irmã Marinalva ali, Marcílio, meu irmão, a minha outra irmã Selma, Artes da Lu, é a minha prima da Maristela, Aninha, lá da Z3, um abraço, uma mão de ouro para fazer comida, nossa, coisa séria. Então, amados, deixa eu tentar comunicar a você, e eu conto com a ajuda do Espírito Santo para isso, porque nós temos as nossas limitações, mas para mim é tão seguro saber que naquilo que eu não tenho condição, Deus pode fazer. E porque eu confio na pessoa do Espírito Santo habitando dentro de você e no ministério ativo dele, dentro da sua vida, para dar condição de entender as verdades que são espirituais. Nós vamos falar hoje sobre retidão. Retidão, no próprio sentido lógico e literal da palavra, fala de coisa reta, uma coisa que não é torta, uma coisa alinhada. E dentro do contexto religioso, a retidão ganhou um peso muito legalista. A retidão, no contexto religioso, ela tem a ver com procedimento. E a revelação que libertou a minha vida e que tem libertado a vida de muitas pessoas é que procedimento é produto da retidão e não a retidão produto do procedimento. Por isso que nós falamos o carro na frente dos bois. Eu volto a dizer, a minha oração é que o Espírito Santo ajude você a entender isso, assim como ele tem ministrado ao meu coração. Como cristão, quando a gente não entende sobre retidão, a gente tem uma relação deficiente com Deus. A gente tem fatalmente uma vida de oração deficiente. Porque o que seria retidão, ou a falta do entendimento disso, é aquela condição que dentro da relação nos coloca
ou seguros ou inseguros. Seguros se eu entender, inseguros se eu não tiver entendimento sobre isso. Então, quando nós vemos retidão como produto de procedimento, automaticamente todas as pessoas elas estão ou vão estar sempre aquém daquilo que seria necessário. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Então, se a retidão bíblica fosse aquilo que nós conseguimos alcançar por meio do nosso procedimento, todos nós estávamos fadados ao fracasso, porque o homem, por melhor que ele seja, ele não pode atingir esse patamar de agradar a Deus por meio das coisas que faz. Meu irmão Felipe Gonçalves, a irmã Valdilene, lá de Simão Dias, está sempre nos acompanhando. Meu concunhado João Hélio Rodrigues entrou ali, seu João, uma pessoa muito boa que a gente ama muito e ora pela vida dele. Amém? Então, amados, na prática, não entender a retidão, presta atenção como isso tem muito mais a ver com posição do que com procedimento. Na prática, não entender a retidão é não entender a obra de Cristo. Na prática, não entender que nós fomos feitos retos é não entender em quem Deus nos transformou por meio da obra de Cristo. Então, para que esse assunto, que na minha opinião é tão importante, ele fique mais acessível a você, e eu não estou subestimando a sua inteligência, talvez apenas você não esteja tão familiarizado com esse tipo de assunto, eu quero trazer uma definição, um conceito, para que a gente possa entender. Porque, amados, quando a gente olha para os princípios bíblicos, as verdades da palavra, e ela diz lá em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e a gente vê que existe falta de resultado na nossa vida, então, consequentemente, a gente tem que concluir que o problema é do lado de cá, que tem a ver com algo do nosso lado e não do lado de Deus, porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Lá no céu está tudo certo. Aquilo que Deus fez por nós, Ele já fez. Então, quando nós não estamos ativos ou desfrutando dessas coisas, a única razão disso não acontecer é em função de algum mal entendimento do nosso lado. E eu quero dizer, nosso sistema de crença é quem rege a nossa vida. É por isso que eu sou tão repetitivo para falar sobre transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque quem rege a nossa vida é o nosso sistema de crença. Então, como eu falei, para que a gente consiga entender isso melhor, eu vou trazer uma definição aqui de retidão. Talvez se você procurar no dicionário, você não vai achar esse mesmo sentido, esse mesmo entendimento, porque essa definição aqui ela não é do Aurélio, ela é a definição bíblica de retidão. E a definição bíblica de retidão é a capacidade, preste atenção, retidão, conceito de retidão, é a capacidade de permanecer na presença de Deus, sem sentimento de culpa, inferioridade ou falha, livre de acusação, como se o pecado nunca tivesse existido. Lembra que eu falei que quando a gente não entende retidão, a nossa relação com Deus fica comprometida? Sem nenhum tipo de hipocrisia. O que é que mais compromete a nossa relação com Deus? É o senso de indignidade. O que é que mais compromete a nossa ousadia para receber resposta de oração? É o senso de indignidade, é a consciência das nossas falhas, é a consciência de pecado. E isso nos deixa aquém daquilo que Deus planejou para nós, consequentemente, com um nível de resposta, de manifestação de Deus muito baixo ou quase nada, com a relação deficiente. Muitas vezes a gente tem a nossa relação com Deus muito referenciada nas relações naturais do nosso pai e tal, e a gente sabe como havia rejeição do nosso pai em função das nossas práticas, das coisas que não existiam em nós e que eles gostariam que existisse. Então isso delimitou, isso limitou, parametrou a nossa relação, de forma que, por mais que houvesse uma grande ligação, porque pai e filho é uma grande ligação, não havia a liberdade de se relacionar por causa desse senso de indignidade. Na verdade, na nossa cabeça, a ideia era: eu não estou agradando. Na nossa cabeça a ideia era: ele vê muitas falhas em mim, ele encontra muitas falhas em mim. E o conceito de retidão, vou repetir para a gente entender, é a capacidade de permanecer na presença de Deus sem sentimento de culpa, inferioridade e livre de qualquer acusação. Agora, para a gente começar a lançar verdadeiros fundamentos bíblicos, né, eu quero ler com você Romanos capítulo 8, versículo
Como eu gosto desse texto, porque ele é, na verdade a gente vai ler 1 e 2, são dois versículos pequenos, mas poderosíssimos dentro dessa realidade. Veja o que diz aqui, Romanos 8:1 diz, portanto agora. Se você for olhar o contexto, esse agora, ele está falando depois da obra de Cristo, né? Ele diz, portanto agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Pastor, o que é estar em Cristo Jesus? Na outra live eu falei, ser batizado em sua morte. Reconhecer a sua morte como a nossa própria morte e ser imerso no corpo de Cristo. E a Bíblia diz, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que é condenação? É exatamente esse senso de indignidade. Condenação é exatamente a minha e a sua mente sempre ativada, sempre focada, sempre inclinada para considerar as nossas constantes e recorrentes falhas. E isso fragiliza qualquer relação. Principalmente se tratando da outra parte, o outro lado dessa relação ser uma pessoa perfeita, ser uma pessoa que não erra. Então, se nós não tivermos entendimento sobre isso, a gente vai viver constantemente debaixo de condenação. Só que a Bíblia diz, se você está em Cristo, não há nenhuma condenação. Versículo 2 diz, porque a lei do Espírito da vida te libertou da lei, do pecado e da morte. As pessoas elas estavam até a manifestação de Cristo, até o seu estar consumado, a descida do Espírito Santo e a palavra da graça começar a ser ministrada. As pessoas elas estavam debaixo de um espírito de morte. Na verdade a Bíblia chama de a lei do Espírito, né? Diz que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e consequentemente a lei da morte. Então eu preciso e eu creio que... boa noite, Bianca, um abraço para ti. Né? Quem entrou mais alguém ali? O Tiago Azevedo. A paz, Valmira, um abraço, Valmira. Deus te abençoe aí em Parnamirim, Natal. Na grande Natal. Então, amados, para que a gente entenda isso de fato, a gente precisa entender que existe uma diferença de como as coisas funcionavam. Preste atenção, eu vou tentar ser o mais simples possível. Existe uma diferença de como as coisas funcionavam dentro do contexto da relação do homem com Deus na antiga aliança para aquilo que é hoje na nova aliança. Deixa eu te dizer isso para você receber com seu coração. Antiga aliança e nova aliança, o Novo Testamento ele não existe como um complemento do Velho somente. Na verdade, se você ler o livro de Hebreus, e eu lhe desafio a ler o livro de Hebreus desarmado, pedindo a ajuda do Espírito, você vai perceber que a intervenção de Jesus, a Bíblia diz, na plenitude dos tempos ele veio, porque um sacerdócio foi retirado e outro foi implantado. A lei antiga foi retirada, por quê? Porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, e um novo mandamento foi dado. Então uma coisa não veio simplesmente para completar a outra. Hebreus diz, não é Lucimário que diz, Hebreus diz que aquilo que é velho, antiquado, está a ponto de desaparecer. Então, na verdade, a lei veio, a graça veio para substituir a lei no viés da relação com Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Então, como o nosso tema é retidão, a gente precisa entender que a base da relação, a base da aceitação, vou usar essa expressão porque ela também é sinônimo. Pastor Júnior, um abraço. Pastor da igreja INA, Igreja Nova Aliança. Ele está em Piracicaba, igreja em Caicó. Glória a Deus. A base, amados, da relação das pessoas com Deus na antiga aliança, Velho Testamento, até a manifestação de Cristo, até a era da igreja, era com base na lei, era com base no procedimento. Preste atenção. A aceitação, a condição de você estar em paz com Deus, mesmo que de forma limitada, mas você, a relação do homem com Deus na antiga aliança era por meio de procedimento. Por quê? Deixa eu citar alguns exemplos para você aqui. E você vai entender sobre o que eu estou falando. Como Deus criou o homem? Deus criou o homem ligado a ele. Deus criou o homem na posição de justiça. Perceba que quando eu falar de justiça aqui, eu não vou falar de procedimento, eu vou falar de posição. E justiça é um sinônimo de retidão. Lembra que nós falamos que o conceito de retidão deixa eu ler aqui de novo para não
A capacidade de permanecer na presença de Deus, sem sentimento de culpa, inferioridade ou falha e livre de qualquer acusação. O que foi que aconteceu? Como era a relação de Adão e Eva com Deus antes do pecado? Era assim, ó. Sem sentimento de culpa. Relação de Adão e Eva com Deus antes da queda. Sem sentimento de culpa. Sem sentimento de inferioridade. Você não vai ver nenhum registro antes da queda, Adão e Eva querendo se esconder. Você não vai ver nenhum registro antes da queda, eles estarem com medo de Deus, entendendo a santidade de Deus e a sua humanidade, a sua pecaminosidade, se é que eu posso usar essa expressão. Como era a relação de Adão e Eva antes da queda? Sem sentimento de culpa, sem sentimento de inferioridade ou de falha, livre de qualquer acusação, como se o pecado nunca tivesse existido. Nesse caso aqui não tinha existido mesmo. Então eles tinham uma relação, um link completamente aberto. Não havia nada que comprometesse esse link. Quando o pecado entrou, quando eles pecaram, o que foi que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu, o medo entrou. O senso de indignidade entrou. A Bíblia dá a entender que na viração do dia, Deus vinha e se relacionava com eles, e quando eles começaram a pensar, eu digo Adão e Eva, sobre essa possibilidade, e eles se viram como estava agora, com senso de culpa, de separação, de indignidade, eles começaram a pensar em como eles fariam para resolver esse problema. Eu não quero me aprofundar nisso agora, porque a gente vai falar disso mais na frente, mas só para você entender, a partir desse ponto, começou a se evidenciar a destituição. Entende essa expressão? Destituição. Por que eu estou usando essas expressões? Destituição. Para que haja entendimento. O que é uma destituição? É alguém estar numa função e ser tirada dali. É alguém ter um cargo. Eu estou usando uma alusão, um exemplo genérico. É alguém ter um cargo, por exemplo, e perder aquela função. É alguém ter uma patente e perder aquela função. Então, a expressão de medo, a necessidade de fazer uma roupa para se cobrir, a tentativa de provisionar um paliativo que amenizasse aquele desconforto que agora Adão e Eva estavam vivendo, era na verdade a expressão, a evidência da destituição. Que eles tinham caído, que eles tinham saído de uma posição. Veja, a partir desse momento, amados, a relação do homem com Deus passou a ser viabilizada, mesmo que paliativamente, passou a ser condicionada ao procedimento do homem. E eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 6, vai falar da história de Caim e Abel, que passado um tempo eles trouxeram uma oferta ao Senhor. E o versículo 6 diz assim, aí você sabe, Deus aceitou a oferta de Caim, de Abel rejeitou a de Caim, e Caim matou Abel. Isso a gente aprende no departamento infantil. Capítulo 4, versículo 6, já é a abordagem de Deus a Caim, diz assim, então o Senhor abordou Caim. Eu estou lendo na King James. O Senhor abordou Caim e perguntou, por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? ênfase no versículo 7, para você entender o princípio de como a relação funcionava. Deus diz para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então aqui ele estava apresentando um princípio, o seu sentimento, o motivo da queda do seu semblante, da sua fúria, é porque o seu mau procedimento gerenciou, estabeleceu um ambiente de separação. Agora, se você proceder bem, será aceito. Aqui também está implícito uma oportunidade para Caim de conserto, mas eu quero enfatizar o princípio. Por que está furioso? Por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Veja como era delicada a relação naquele tempo. Olha a continuidade. Lembra que nós falamos sobre justiça, como retidão como sinônimo de justiça, e justiça quer dizer aceitação. Está diante de Deus sem nenhum tipo de impedimento. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, ou seja, se proceder mal, sabe que o pecado bate à sua porta, seu desejo será contra ti e cumpre a você dominá-lo. E daí para frente,
houve a multiplicação do mal até a manifestação do dilúvio como uma intervenção para juízo daquela geração. Não vou me deter nisso, só fiz essa colocação para você entender o que ele disse. Se você proceder mal, você vai entrar numa bola de neve de pioras. Porque ele diz, o pecado, se procederes mal, o pecado bate à tua porta, seu desejo será contra ti e cumpre a você dominá-lo. Quase como quem dizia assim, ó, você está sozinho nisso. Vamos ser honestos, quando a gente peca, como a gente se sente? A gente não se sente só. Quando a gente peca, a gente se sente sem ajuda. Quando a gente está debaixo de uma condição de condenação, a nossa relação fica comprometida porque a gente começa a desenvolver uma sequência de quedas, uma sequência de erros, porque sozinho, eu, você ou qualquer outra pessoa, a gente não tem condição de vencer o pecado. E era isso que Deus estava dizendo ali, lembrando, preste atenção, ênfase nisso. Isso era um padrão de como as coisas funcionavam antes, na antiga aliança. Se procederes bem, se é uma conjunção adversativa, né? Se, entretanto, todavia, é uma condição. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes mal, o pecado bate à sua porta, seu desejo será contra ti e cumpra a você dominá-lo. Resumindo, daí para frente foi estabelecido os sacrifícios, já falei aqui como paliativo da aproximação dessa relação com Deus, visando o sacrifício perfeito de Cristo, mas foi dada aos homens uma lei. Deus deu ao homem uma lei escrita com seu dedo em tábuas de pedra, sim ou não? Sim. E essa lei era um conjunto de faça e não faça. Não pode isso, não faça aquilo, não adulterarás, não matarás, não isso, não aquilo. E chamava de leis morais porque tudo tinha a ver com procedimento. Só que quando você lê o Novo Testamento, preste atenção, o Novo Testamento explica o Antigo de forma que enquanto o Antigo aponta para o Novo. É a Bíblia que diz que o Antigo mostrava a sombra do que havia de vir. A sombra dos bens vindouros. Então quando você vai para o Novo Testamento, você lê Gálatas, você lê Romanos, e nós vamos ler alguns desses textos aqui, você vai perceber que a revelação neotestamentária, a revelação da nova aliança, reza em cima desse padrão da impossibilidade, da incapacidade que a lei tinha de resolver o problema do homem de aceitação, o problema de separação, o problema de retidão. Lembra que a nossa mensagem é entendendo a retidão. Então, por mais que o homem se esforçasse, por mais que ele fizesse coisas, por mais que ele praticasse as coisas que estavam ali naquela lei, ele ainda estava aquém daquilo tudo, de forma que ele não se sentia reto. E essa não retidão comprometia de fato a relação dele com Deus. Então, a relação que os homens tinham com Deus no passado, na antiga aliança, é muito inferior àquilo que nós temos agora. Por isso que eu quero que você fique aí e fique com o seu coração aberto para você entender. Porque o padrão estabelecido pela lei era inalcançável. E os evangelhos e as cartas, na verdade as cartas vai deixar isso muito claro. Porque os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi Jesus se manifestando como profeta para Israel. De forma que ele até disse para aquela mulher sirofenícia que era ilícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E tem parábolas como a figueira, que fala sobre o tempo que a figueira foi trabalhada, não frutificou, depois ela foi cortada. Mas Deus deu um tempo, 3 anos e meio para ser exato, até que a figueira foi cortada e foi enxertada a igreja. Aí entenda isso em nome de Jesus. Eu sei que agora alguns religiosos vão querer me matar, vão atirar pedra em mim. A minha prima, Sandra Silva. Eita, coisa boa, glória a Deus. Seja bem-vinda, querida Simone Dias. Eu sei que alguns religiosos, aqueles que defendem o legalismo, eles vão ficar doentes comigo agora. Mas, amados, alguns pregadores, sobre o pretexto de ensinar santidade, têm tentado fazer uma harmonização da lei com a graça, e usa como justificação, como texto que justifique isso, a fala de Jesus em Mateus 5,
E se você olhar, o cabeçalho vai falar que Cristo cumpre a lei, cumpriu a lei. Algumas pessoas usam, preste muita atenção nisso porque isso é determinante. Algumas pessoas usam como pretexto o que Jesus disse lá em Mateus 5, quando ele começou a citar a lei, e ele disse assim: a lei diz que não adulterarás, que você não deve adulterar. Eu, porém, vos digo que se alguém pensar numa mulher que não é a sua, já adulterou. A lei diz que você não deve matar. Eu, porém, vos digo que se você tiver um sentimento ruim contra alguém, você já é homicida daquela pessoa. E alguns pregadores, e eu não estou aqui para criticar pregador nenhum, a gente está jogando luz, porque a Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Alguns pregadores entendem que a graça ainda tem um padrão mais rígido de procedimento do que a lei, porque na lei era se você adulterasse, na graça é se você pensasse. Amados, você tem que entender que o que Jesus estava falando não era sobre a graça, ele estava só falando sobre a lei. Ali era uma correção aos judeus, que eles ficavam focados apenas na prática das coisas, na prática em si. E o que Jesus estava dizendo a eles é: vocês acham que vocês estão errados? Você acha que vocês estão transgredindo a lei se vocês forem, me permita atualizar, contextualizar a expressão sem você se escandalizar. É como se Jesus estivesse dizendo: você acha que só é um adultério se você pegar uma mulher que não é sua e levá-la para um motel? Você acha que o padrão da lei é só isso? É o ato literal? Não, o padrão da lei é: se você pensar, já adulterou. Jesus não estava falando sobre a graça, ele estava falando sobre a lei. Mas vamos ser honestos, se a nossa salvação e a nossa relação com Deus dependesse desse nível de procedimento, ninguém teria relação com Deus. Nós continuaríamos ainda separados de Deus como fomos na pessoa de Adão. Quantos conseguem entender isso? Então, em nome de Jesus, sejamos humildes e paremos de tentar botar uma peça quadrada num buraco redondo. A lei é uma coisa, a graça é outra. Quando Jesus disse sobre que só o pensamento já era um adultério, ele não estava simplesmente dizendo que para você ser salvo você não tem que ter nenhum pensamento errado. Ele estava dizendo que os judeus, os fariseus, os religiosos daquela época estão errados pensando que o pecado é apenas o ato em si, quando na verdade o pecado, só o pensamento já é o pecado. Quantos estão entendendo? Veja, Mateus 5, 27, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. 28, eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança fora. Pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti. Pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Vamos ser honestos, amados. Se fosse exatamente isso que tinha que ser a vida prática do evangelho, como condição de ir para o céu, tinha tanta gente maneta aí, perneta, caolho, sim ou não? Claro que sim. Então entendamos, o que Jesus estava dizendo é: vocês acham que o padrão da lei tem a ver apenas com o que é a prática em si? Não, o pecado não é algo que acontece lá fora. Lá fora é apenas o produto que a Bíblia diz gerou e deu à luz, mas o pecado nasce no coração. Mas isso ele estava falando da rigorosidade da lei. O padrão da lei era inalcançável, era inatingível. Então ninguém poderia ser justificado ou alcançar um padrão de retidão de acordo com a lei, porque a pessoa melhor daquele tempo, por mais que ela praticasse a lei, uma hora ou outra ela ia vacilar numa cláusula, vamos dizer assim. E quando ela vacilasse numa cláusula, a Bíblia também diz que ela seria culpada de tudo. Vou ler alguns textos aqui. Tiago capítulo 2, versículo 10 diz assim: portanto, quem obedece a toda lei, mas tropeça apenas em uma das ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pense num padrão difícil. Pense num padrão inalcançável. Versículo 11, pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém comete assassinato, te tornas da mesma forma transgressor da lei. Entenderam? Outro versículo, Romanos 3:20, diz assim:
Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei. Lembra que eu disse que a base da relação com Deus, na antiga aliança, era o procedimento. E a lei de Deus foi um conjunto de faça ou não faça, para que o homem se sentisse apto nessa relação. E o texto diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão que todos nós somos pecadores. Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz assim, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito, maldito é todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus, a Bíblia, eu só estou lendo, é a Bíblia que está dizendo. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Outro versículo, daqui a pouco a gente vai comentar. Estou só enchendo você de textos bíblicos para você ver que aqui não é a minha opinião, não é o meu pensamento, é o que a Bíblia diz. Gálatas 2:21 diz assim, não torno inútil a graça de Deus. Porquanto, se a justiça, se a retidão, se a aceitação, estou sinonimizando aqui, dando sinônimos, não torna inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela prática da lei, então Cristo teria morrido em vão. Olha aqui o princípio sendo estabelecido. Se ele está falando que se a lei pudesse trazer ao homem essa condição de estar se relacionando com Deus, Cristo teria morrido em vão. Logo, Cristo morreu para resolver o problema que comprometia a relação do homem com Deus. É difícil isso? Por que nós temos dificuldade de entender isso? Porque no nosso coração tem mais religião do que revelação. Entenderam? Não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Então Deus enviou Jesus para morrer por nós, para fazer exatamente aquilo que a lei não foi capaz de fazer. O que é que a lei não foi capaz de fazer? Trazer o homem de volta para a posição de relação que ele tinha com Deus, como era lá no Éden. Sem sentimento de culpa, sem senso de inferioridade, sem acusação, como se o pecado nunca tivesse existido. Amados, isso é tremendo, isso é revelador, isso faz a nossa vida funcionar, isso nos livra do legalismo religioso, das imposições. Antes, quando a gente estava no mundo, era o diabo nos condenando, nos acusando, você não presta, você é ruim, você é mentiroso, você é maconheiro, você é cachaceiro, você é chifrudo, você é chifroso. Criei uma palavra nova, né? Neologia, novas palavras. Chifrudo é quem toma, chifroso é quem põe. Isso é loucura da minha cabeça. Quando a gente era do mundo. Aí quando a gente se converte a Jesus, o que muda? Só o tipo de acusação. Você devia fazer isso e não faz, você devia orar 3 horas e orar 3 minutos, você devia ir na igreja todo dia e vai uma vez por semana, você devia dar o dízimo, mas você... O que mudou? Só o nome. Eu era incrédulo, agora sou crente. Eu ia num lugar, agora vou no outro. Mas a base é a mesma, uma permuta. Eu faço coisas, Deus me aceita. Eu deixo de fazer, Deus me rejeita. Não, amados, nós fomos separados por causa do pecado, mas Deus enviou Cristo para resolver esse problema. E Cristo pagou um preço altíssimo e a gente continua pagando preços aqui. E tem muito crente que fica feliz com isso. Vamos pagar o preço? Vamos pagar o preço. Quer dizer, se você estiver muito interessado em pagar preço, eu estou precisando de dinheiro. Oh, todo pastor é ladrão. Esse rapaz está fazendo essa live, está querendo meu dinheiro. Só quero seu dinheiro se você não quiser. Se você achar que ele é maldição para você, ele é bênção para mim. O que eu estou dizendo é que o preço que tinha que ser pago, Cristo já pagou. Ah, pastor, você está querendo dizer que a gente vai viver de qualquer jeito agora? Não, eu estou querendo dizer que o jeito de viver na nova aliança não é esse. O jeito de viver na nova aliança é receber aquilo que ele nos deu. Aí sim, a gente vai ter condição de frutificar na justiça. Fora disso, vai ser um cansaço, vai ser uma procura constante, um constante errar de alvo, um cansaço de tentar se conduzir a um caminho ou carregar um fardo que é pesado demais para nós.
Por isso que Jesus levou, porque a gente não tinha condição. Então, para a gente entender, lembrando que a nossa mensagem é retidão, a gente vai fechar com isso. Eu quero falar sobre os tipos de justiça que a Bíblia fala. E justiça aqui, eu estou falando de justiça como sinônimo de retidão. Existem pelo menos 3 tipos de justiça, amados. A justiça de Deus, a justiça própria e a justiça do reino. A justiça do reino, sim, tem a ver com andar de acordo com o reino de Deus. A Bíblia diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão. Isso tem a ver com o reino, a justiça do reino. Mas a justiça de Deus não é uma forma de proceder. A justiça de Deus é uma posição atribuída. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Preste atenção. Justiça e retidão são sinônimos. São palavras que querem dizer a mesma coisa. Estar na relação com Deus sem medo, sem sentimento de culpa. Deixa eu ver que hora é essa. Como se nunca tivesse pecado. Você já se sentiu assim na relação com Deus? Se não, eu já me senti assim. Se não, nós ainda não entendemos justiça. Eu estou me incluindo, mano, porque às vezes a gente está pregando, parece que a gente está alfinetando as pessoas. Mas eu sou o primeiro crente da minha pregação. E o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Essas coisas ministram primeiro a minha própria vida. Deixa eu te mostrar aqui. Só para você entender. Se retidão é sinônimo de justiça, e justiça é a condição de estar num nível onde a gente pode se relacionar com Deus sem nada de separação, veja o que diz em Gênesis 3, capítulo 8, para a gente ver o que foi que aconteceu quando Adão e Eva pecou. Diz assim, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, ou seja, da tarde, o homem e a sua mulher, Adão e Eva, ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: Adão, onde estás? Você pode ficar comigo agora com bastante atenção, para a gente receber isso aqui. Perceba, era comum o homem se relacionar com Deus. Ali tipificava a presença disponível de Deus que nós temos para nos relacionar com Ele. Só que depois da queda, quando Deus veio para fazer isso, Adão e Eva não foram encontrados mais na posição que estavam. E nós entendemos, amados, que quando a frase Adão, onde estás? É proferida, é verbalizada, trata-se não da pergunta sobre um lugar, mas do questionamento sobre uma posição. Adão, onde estás? Eu vou parafrasear Deus aqui para você entender. É como se Deus estivesse dizendo: por que você não está na posição que você estava quando a gente teve o último contato? Estou simplificando aqui a conversa. Porque lá em João 4, você vai perceber que Jesus tem aquele encontro com a mulher do poço lá, aquela que tinha 5 maridos, estava no sexto, nenhum era dela, enfim, não quero falar mal da irmã aqui, né? E você vai ver que ela percebe que Jesus é um profeta, e num dado momento ela vai dizer assim: Senhor, tem um questionamento, um conflito aqui. Algumas pessoas dizem que para adorar tem que ser no monte, como se fazia no passado. Outras pessoas dizem que tem que ir para Jerusalém. E aí, qual é o lugar certo de adorar? E ele diz: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que é que isso tem a ver com tudo que eu estou falando? Ele abre a próxima frase dizendo: porque Deus é espírito. E importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. Quando Deus voltou no Éden ali e disse: Adão, onde estás? Porque você não está mais na posição que eu estava? Alguma coisa aconteceu que comprometeu, vou usar essa linguagem apenas para efeito didático, comprometeu o nosso ambiente de relação, nosso ambiente de comunhão, de contato. Ele disse: você não é mais uma pessoa viva no Espírito. Você não está mais na posição que estava. Você foi destituído. O pecado gerou a queda da justiça. O pecado gerou a destituição da posição de justiça. Quando Deus disse a Adão: porque onde você está, ele estava dizendo: você não está mais na posição de retidão. Você não está mais na posição que viabiliza a nossa relação, que não tem impedimentos. Você está numa posição que tem medo, insegurança, senso de indignidade e, claro, consciência de pecado, que é o que alimenta todas essas coisas. Então,
Vamos ver sobre Adão e Eva. Justiça, retidão estar diante de Deus sem medo, sem culpa. Mas quando eles quiseram se esconder foi por causa de quê? De medo. Quando eles se cobriram foi porque viram que estavam nus, estavam movidos pela culpa. O medo estava lá, a culpa estava lá. A indignidade estava lá. Não, é Deus e nós estamos assim. Precisamos fazer alguma coisa pelo menos para não ficar tão ruim isso, para a gente poder ter contato com Ele. Está comigo? Então entende isso com seu coração. Desde o primeiro homem lá, o que aconteceu foi que ele foi criado, o homem Adão, foi criado numa posição que a Bíblia chama de retidão, uma posição de justiça, no mesmo nível de Deus. Quando eu digo no mesmo nível de Deus, por favor, em nome de Jesus, religiosos, guarde as pedras, que eu não estou dizendo que ele é Deus, que é onipotente, que é onipresente, não, eu estou dizendo que ele era vivo no Espírito. E que ele estava no mesmo nível, capaz de se relacionar com Deus. E quando ele pecou, ele foi destituído. Quando a gente lê Romanos e vai mostrar as consequências da entrada do pecado na ação do homem, no versículo 23 do capítulo 3 vai dizer assim, ó, porque todos pecaram e destituídos, olha a palavra destituídos. O que é destituir? É ser removido de uma posição. Destituídos estão da glória de Deus. E todos pecaram aqui, quer dizer, todos aqueles que depois de Adão nasceram. Todos aqueles que vieram depois de Adão. Adão, cabeça de raça. E a Bíblia diz que a gente gera segundo a espécie. Adão estava morto no espírito, gerou pessoas mortas espiritualmente, separadas de Deus, destituídas. Por isso a necessidade da lei, a tentativa de se aproximar, o oferecimento dos sacrifícios como um inocente pagando pelo culpado para viabilizar paliativamente a aproximação de Deus. Agora, veja o que diz no versículo seguinte. O 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja o que diz o 24 de Romanos 3. Sendo justificados por sua graça, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Eu vou ler 23 e 24. Diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No primeiro versículo ele fala sobre a separação, e no segundo versículo ele fala daquilo que Deus fez em Cristo para nos religar, e ele chama isso de justificação. O que é justificação? É devolver o homem para a posição original, aquela posição que Adão estava capaz, habilitado para se relacionar com Deus sem culpa, sem medo, sem inferioridade. E isso não é uma conquista, isso é um dom, isso é um presente, isso é algo que nos foi atribuído, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E a Bíblia diz que Jesus, por sua morte, por sua obra, se tornou justo e justificador. Então, ele fez o que a gente não podia fazer, porque ele condenou o pecado na carne, ele sim venceu o pecado como homem, então ele se tornou justo. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele se tornou justificador, porque 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. Ou seja, o padrão antigo era, você procede, é aceito, você obedece, é aceito. O padrão novo em Cristo é o seguinte, você não tinha condição de obedecer, Cristo obedeceu, você é aceito por causa da obediência de Cristo. Está comigo? Oh, amados, isso é tremendo. Alguém vai dizer, é fácil demais para ser verdade, fácil para nós, mas Cristo pagou com a própria vida. Ele andou naquela cruz, ou melhor, naquelas ruas carregando uma cruz, sofreu escárnios, açoites, cusparadas, foi furado do lado, experimentou a separação de Deus, porque ele disse Eloi, Eloi, lama sabachthani, mas ele estava dizendo naquela cruz, Satanás, quando eu descer daqui eu lhe pego. Quando eu descer daqui você não tem mais autoridade sobre a vida daqueles que receberem o que eu fiz aqui. Está comigo, irmãos? Deixa eu ler aqui, ó. Romanos 3, a partir do 21, para ficar ainda mais completo. Paulo vem falando sobre os tipos de justiça, né? E ele diz assim, entretanto, nesses últimos dias manifestou-se uma justiça proveniente de Deus. Porque o entendimento que eles tinham era que a justiça era proveniente da lei. Uma justiça proveniente de Deus. Eu vou ler de novo. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei. Na sua Bíblia não está assim, não? Independente das práticas. Não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez.
Ah, pastor, e agora eu não vou fazer nada? Não, mas o que a gente vai fazer é produto de ter recebido essas coisas. O que a gente precisa consertar é botar cada coisa no lugar. A nossa vida prática, o nosso testemunho, o nosso procedimento é fruto da justiça que nós recebemos. Amém? Preste atenção. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei. Mas, ou como diz o gaúcho, da qual testemunha a lei e os profetas. Ou seja, não é uma coisa que não está escrito na Bíblia. Versículo 22. Isto é, justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo. Olha aqui o padrão. Como é que a justiça de Deus se manifesta? Pela minha prática, se eu for bem obediente. Não, é pela minha fé naquilo que Cristo fez. Eu só consigo ser obediente, amado, se eu conseguir crer no que Cristo fez. Vamos lá. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus. Para quem? O texto diz, para todas as pessoas que creem. O diferencial é esse. Você vai ver desde a antiga aliança, a Bíblia dizer que o que fez Abraão ser apresentado a Deus como justo não foi o que ele fez, foi ele ter crido. A Bíblia diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Eu vou continuar lendo, senão a gente não termina. Para todas as pessoas que creem, e não há distinção, versículo 23, aí vai falar o que eu falei, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há, aleluia, em Cristo Jesus, versículo 25, Deus o ofereceu quem? Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, quer dizer, substituição, por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, aleluia. Por sua misericórdia havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador dos que depositam a sua fé em Jesus. Então preste atenção, a obra de Deus por meio de Cristo, a obra de Cristo consumada na cruz, provisionou a redenção. Vou repetir, para ficar gravado. Eita, o tempo está se acabando. A obra de Deus por meio de Cristo na cruz provisionou a redenção, provisionou a cura, viabilizou o novo, a Bíblia diz, o novo e vivo caminho. O sangue de Jesus criou de novo esse acesso para nos unir, porque estávamos separados. Mas a condição para isso, amados, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, é se eu creio nisso. É por isso que quando Romanos vai falar sobre salvação, ele não diz, se você mudou isso, mudou aquilo, ele diz assim, porque com o coração se crê para a justiça. E o que é justiça? É perdão de pecados. Justiça é ter tido as culpas removidas. Vamos ler. A obra de Cristo provisionou a redenção, mas a nossa fé nos habilita a acessá-la. Gálatas 3,10 diz assim, pois todos os que são, até já li isso, mas vou ler de novo. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro. Está falando de como era antes. Aí o 11 diz assim, é portanto evidente que diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei. ênfase na parte final, conhecidíssimo. Mas o justo viverá pela sua fé. Ou pela sua fé o justo viverá. Você está comigo? Ele diz, ninguém vai ser justificado mediante as coisas que você faz. O que justifica alguém é crer. Crer em quê? Naquilo que Deus fez por meio de Cristo. Aí o meu versículo preferido, que é o texto base do meu canal, né? Romanos 5,1 diz assim, portanto, havendo sido justificados pela fé. Eu acho que é isso que irrita os religiosos, que irrita o diabo, é que os religiosos ficam tentando, não conseguem. E a gente entende, recebe de graça e consegue. Porque esse é o padrão. Romanos 8,32 diz, aquele que... É a Bíblia, eu estou só citando. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Deixa eu ler porque o tempo está se acabando. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Nós temos acesso à graça pela fé. O que é a graça? É o favor imerecido. O que é a graça? É Deus ter nos dado aquilo que a gente não merecia. A gente merecia o inferno, Ele nos deu salvação. A gente merecia punição, Ele nos deu absolvição. A gente merecia estar perdido, Ele nos encontrou. Está comigo? A gente merecia inferno, Ele nos deu o céu.
Agora, 2 Coríntios 5, 21, que eu sempre falo, que Deus fez Ele, Cristo, pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. Essa foi a obra de Deus em Cristo. Mas isso não vai funcionar se eu não crer. O que ativa essas coisas em nós é se eu creio. O que salva uma pessoa é se ela crê. Quando Paulo está falando com seus patrícios, com seus compatriotas sobre isso, ele diz assim, ó, capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos israelitas é que todos eles sejam salvos. Portanto, sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o zelo não tem base no real conhecimento. Pois não reconhecendo a justiça de Deus, perceba que ele coloca isso como espinha dorsal da salvação. Ele diz, ó, eles têm boa vontade, eles têm zelo, mas é um zelo baseado na religiosidade, não na revelação da palavra. Ele diz, porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o zelo não tem base no conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, pois o fim da lei é Cristo, aleluia, pois o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Você está comigo? Então, encerrando, vou imprimir o conceito na sua cabeça. A retidão, a justiça, não é um status que o homem conquista por meio da sua obediência. A retidão, a justiça, não é um status, uma posição que o homem conquista por meio da sua obediência. A retidão é uma posição que o homem recebeu de graça por meio da fé, por causa da obediência de Cristo. Eu até escrevi aqui, a retidão, a justiça, não é um status que o homem conquista como recompensa por sua obediência, mas um dom, entre parênteses, presente. Dom aqui é presente, algo que você recebeu de graça, que o homem recebe por meio da fé na obediência de Cristo. Quem disse isso, pastor? O próprio Deus, inspirando Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: pois pela transgressão de um só homem, Adão, a morte reinou por meio deles, mas muito mais, aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça. A palavra que antecede imensa provisão da graça e dom da justiça não é conquistaram, é receberam. Aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom, um presente você não compra, um presente você recebe. Aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Está comigo, amados? Então, entendendo a retidão, o que vai viabilizar a nossa relação com Deus, o que vai melhorar o nível da nossa resposta de oração, é entender que aquilo que impedia que eu tivesse uma boa relação com Deus foi retirado em Cristo. E eu sou justo não pelas coisas que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez. E o meu procedimento, a Bíblia diz que é um produto da minha justiça. Eu pratico coisas certas porque fui alcançado, e não porque fui salvo, e não para ser salvo. Está comigo? Então entenda hoje, por mais que a sua alma possa dizer outra coisa, Deus lhe vê como justo, como limpo, Ele acredita na obra de Cristo, Deus acredita no poder limpador, se é que existe essa palavra, lavador do sangue de Jesus. Deus acredita no poder regenerador do sangue de Jesus. Falta 26 segundos para acabar a live. É possível, passou tão rápido, né? O que é retidão, pastor? O que é andar em retidão? É andar na justiça que Deus nos atribuiu, entendendo que independente das coisas que eu possa fazer, diante de Deus eu fui justificado. E se eu fizer alguma coisa de errado, a Bíblia diz que eu vou diante de Deus, temos Jesus como nosso advogado, e Ele nos purifica de toda injustiça.